Vamos ao Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, conversar com o Thiago Carvalho, que acompanha a terça-feira do Flamengo, líder do Brasileirão. Mas não se fala nisso, só se fala no embate entre Pedro e Felipe Luiz. Tem time de um lado, time de outro, torcida pra lá e pra cá. Que coisa, hein, Thiago? Só confusão. Bom dia pra você. Pois é, Renata, bom dia pra você, Cicinho, Edu, Ronaldão. Como é que é o futebol, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e vivendo esse imbróglio aí entre o Felipe Luiz, o Pedro, a diretoria rubro-negra. Tentar explicar um pouco o que vem acontecendo. A gente sabe que o Pedro não foi relacionado para o jogo do final de semana contra o São Paulo. O Flamengo venceu por 2-0, se mantém líder da competição, mas o clima pesou nos bastidores. Logo depois do jogo contra o São Paulo, o Felipe Luiz veio a público, conversou com jornalistas, falou sobre o Pedro e responsabilizou o próprio atacante por não ter sido relacionado, porque o Pedro não vem rendendo bem nas atividades, nos treinamentos, deixou cair a produtividade durante as atividades aqui no Ninho do Urubu. Ontem, na reapresentação do Flamengo após o jogo contra o São Paulo, o Pedro chamou os companheiros por uma conversa em particular, essa conversa sem a presença do treinador Felipe Luiz, sem a presença da comissão técnica, para falar um pouco sobre o que vem acontecendo. Disse que sim, que saber que estaria à venda nos bastidores do clube, que um dirigente do departamento de futebol gostaria de receber uma proposta de cerca de 15 milhões de euros para vendê-lo, fez com que ele se sentisse desvalorizado no Flamengo e que deixasse o rendimento cair nas atividades. Feito isso, Pedro então assumiu essa responsabilidade, publicou uma nota falando um pouco sobre essa situação, fez uma meia-culpa, mas todos os bastidores e os detalhes dessa situação entre Pedro, Felipe Luiz e o Flamengo, vocês acompanham agora na reportagem. 2025 começou longe dos gramados para Pedro. Àquela altura, a ausência do camisa 9 era motivo de preocupação no Flamengo. A lesão ligamentar no joelho deixou o atacante fora de campo por 7 meses. O retorno aconteceu apenas em abril, em meio à alta expectativa dos rubro-negros e até mesmo do torcedor brasileiro, pensando em contar com o centroavante na seleção. De lá para cá foram 20 jogos da equipe. Pedro foi titular em apenas 8. Tendo entrado no decorrer de outros 9. Balançou as redes 5 vezes, mas a última já faz quase 2 meses. As declarações de Felipe Luiz, após a partida de domingo, evidenciaram ainda mais a situação do atacante no clube. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. Por opção de Felipe, Pedro não foi relacionado para participar da vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-0. O jogador não estaria se dedicando aos treinamentos após desentendimento com a diretoria. E as queixas do treinador foram confirmadas em nota publicada pelo atacante, que justificou o ocorrido por se sentir desvalorizado no clube. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. É evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana o meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. Apesar de concordar em ter ficado fora da lista, Pedro criticou a fala de Felipe Luiz na coletiva de imprensa. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Ontem, antes da atividade aqui no Ninho do Urubu, Pedro se reuniu com o restante do elenco a portas fechadas, sem a presença da comissão técnica. Durante a conversa, o atacante fez meia-culpa pelo rendimento abaixo do esperado e disse que foi impactado pelos prints vazados onde um membro da diretoria assumia que gostaria de vendê-lo pela quantia de 15 milhões de euros. Os companheiros não reagiram ao discurso, apenas ouviram.
apenas ouvindo as palavras do jogador. Nesta terça, o Flamengo encerrou as atividades antes de enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro. A viagem para São Paulo acontece na parte da tarde, mas dificilmente Pedro vai estar entre os relacionados, ainda com pouco tempo para recuperar o rendimento perdido. A boa notícia para Filipe Luís é que o Wesley, ao menos por enquanto, segue fazendo parte dos planos da equipe. A proposta de 130 milhões de reais, feita pela Roma para contar com o lateral direito, foi recusada pela diretoria. A expectativa é que os italianos subam o valor em uma próxima oferta. O Flamengo tenta negociar o Wesley por cerca de 160 milhões de reais. Bom, agora vamos levar a sério essa história, porque Filipe Luís começa a coletiva falando em algo que beira o ridículo. Depois ele cita deboche, falou do GPS, dos números e tudo mais. E aí a entrevista repercutiu a ponto de estarem fazendo uma transmissão e já mostrar a entrevista no meio de um jogo, não é? E aí isso tomou um rumo altíssimo, enorme na internet, nas mídias, não é? Em toda a crônica esportiva. E o Pedro finalmente se manifestou, dizendo que se reuniu com os companheiros. O que eu sei é que não teve um pedido formal de desculpas. Ele disse que ficou chateado porque falaram que seria vendido por 15 milhões, que não era bem assim. E agora ele voltou a treinar, ok? Como fica essa relação? Quem é que ganha mais ou perde mais com isso? Pedro ou Filipe Luís, hein, Rona? O Flamengo como um todo. O Flamengo pode ganhar novamente, porque só juntar as peças aí agora e falar que quem paga o presidente, chegar e falar que quem paga o salário aqui sou eu. E para nós aqui ontem, também que repercutiu o que a gente falou, a gente não passou a mão na cabeça do Pedro, em momento algum. Nós só colocamos no lugar certo, cada setor no lugar certo. Que era que o Felipe tá lá para tomar conta do time e gerir um grupo, e o departamento tá lá para cobrar os jogadores. Se ele não honrar com o dia a dia do treinamento, a direção tem que ver isso. E aqui, quando nós explanamos aqui tudo que a gente pensa, que a gente conviveu no vestiário, que a gente vê que os treinadores faziam. Muitos treinadores que eu vou falar para você, que eu convivi, que eram mau caráteres, que eu não vou falar o nome, eles agiam até mais calmos na entrevista. Olha, tudo bem, tudo jóia. E dentro ele batia em todo mundo. Então é isso que eu queria dizer ontem. Que eu quis dizer ontem que o Felipe errou porque ele conduz um grupo enorme. E o Pedro, ele erra de não ser profissional. Então eu não estou dizendo aqui para passar a mão na cabeça do Pedro e de ninguém. Agora, o próprio Flamengo, com a sua presidência e o seu diretor, pode tirar proveito. Chamar todo mundo e falar, ó, aqui é uma coisa só, é o Flamengo e acabou. Se vocês estão com frescurinha e se você não quer correr, você vai embora. E você não quer treinar o cara, você também vai embora. Tem que gerir todo mundo. É assim que tem que ser. Não passar a mão na cabeça. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui a gente mostra o formato que foi feito e o que a gente entende que dá para resgatar ainda. Porque o Felipe é um treinador novo e o Pedro é um jogador que pode render muito. Nós tentamos resgatar isso, então não perde ninguém aqui. Agora, tá todo mundo errado. Quem tá certo é quem paga. Então você tem que ir lá e honrar a camisa do Flamengo. É assim que funciona. Na história do Flamengo está o Pedro e o Filipe Luís também como jogador. Agora, como treinador, ele já tem o título da Copa do Brasil, já ganhou um campeonato estadual. Esperava-se mais do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, mas Cicinho, nesse duelo direto entre um técnico que, na minha opinião, jamais diria o que ele disse se não estivesse respaldado pela diretoria, e um jogador que, quando está em alta performance, quando está rendendo, é um dos melhores do Brasil e do mundo na posição. Renato, assim, quem perde é o Flamengo. O Flamengo desvaloriza a sua moeda, né? O Pedro, ok, o posicionamento do Filipe Luís deixa claro que ele não quer contar com o Pedro nas condições que tá. E se você não quer contar com o jogador, é sentar e conversar com a diretoria para negociar o jogador. Mas só que aí você expõe uma situação dessa, você acaba desvalorizando o atleta. Até porque, falando Pedro faltando com desrespeito. Se o cara tá na nhaca no treinamento, o problema é dele, ele não tá faltando com respeito. Tanto que foi cortado da partida e mesmo sem ele, o Flamengo ganhou do São Paulo. Exatamente. Se eu tô na nhaca no treinamento, o que o Edu tem a ver com a minha tiriça? O problema sou eu
que não tô me escalando pro jogo. Mas você percebe, Cicinho, quando um colega seu de trabalho tá dando aquele migué no treinamento? É nítido, é nítido. Esse comportamento do Pedro, eu vou deixar bem claro. Esse comportamento do Pedro no treinamento, chateado com algumas situações, eu tive essa mesma postura na Roma, na Itália, quando eu vi que eu estava sendo sacaneado por questão de renovação de contrato. E quando eu vi que as coisas não estavam caminhando bem para mim, eu mudei meu posicionamento e comecei a me empenhar no treinamento. Porque eu vi que era nítido a trairagem até do treinador Ranieri, juntamente com a diretoria, porque queriam renovar meu contrato, abaixar salário, e eu não quis. Então eu comecei a fazer corpo mole e isso me prejudicou. E eu não joguei. E isso acontece com o Pedro. Só que assim, a gente vê que também o Pedro, a questão do posicionamento dele, não é somente pela desvalorização ali, é a cabeça do jogador. O jogador, a diretoria precisava conversar com ele, olha, por que você está agindo dessa maneira? O mais viável para não desvalorizar um jogador como o Pedro, que é jogador de seleção brasileira, é você ir sentar e conversar, porque não foi da noite pro dia o cara chegar e falar, eu vou fazer sacanagem ali no treino, vou fazer corpo mole. Algo está acontecendo, porque não é da índole desse jogador, como eu falei, é um jogador que se empenhou, que lutou para voltar antes do tempo uma lesão, e só quem passou por essa lesão de ligamento sabe o quanto é difícil, repetitivo. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi precipitado, não faria se fosse Felipe Luiz, e, assim, é ruim pro Flamengo. Agora, Edu, tem várias coisas. Muita gente que já passou pelo Flamengo reclamou de um jeito ou de outro publicamente do Pedro. Caso do Rogério Ceni, do Dorival Júnior. Agora aconteceu com o Felipe Luiz, ele teve aquele desentendimento, uma coisa terrível, não é? Que foi uma agressão física do preparador físico do Sampaoli, o Pablo Fernandes. E vem isso tudo à tona. Acho que o Pedro também precisa talvez dar um passo atrás, repensar, porque ele já fez 8 jogos pelo Flamengo, não vai poder jogar no Brasileirão da Série A por outro clube, ficaria limitado caso se transferisse para uma equipe aqui no Brasil. E no exterior eu não sei como é que seriam as possibilidades para ele hoje. Renata, como o Ronaldo acabou de falar, aqui ninguém está passando a mão na cabeça do Pedro, não. Ele está errado, e muito errado também. Porque o Flamengo paga um salário altíssimo para ele desempenhar dentro do campo, nos treinamentos e nos jogos. A questão é que a gente deixou bem claro a questão da exposição, da maneira como foi exposta, né? As palavras duríssimas que o Felipe desferiu para o Pedro. É muito fácil agora, assim, não, tem que fazer isso. Se coloca no lugar do Pedro, é isso que eu quero que entenda. Eu não estou aqui... Mas você viu que já tem o lado do Felipe Luiz e o lado do Pedro, virou isso, né? O lado de ninguém. Ninguém tá passando a mão na cabeça. E deveria ser um lado só, que é o lado do Flamengo. Isso, ninguém pensou no Flamengo. Como o Cicinho falou, desvalorizou o atleta. Como que vai ficar o clima agora? Um momento, de repente, depois da Copa do Mundo de clubes, o Flamengo não fez uma boa campanha, tem uma situação como essa. Então, são vários fatores que isso acaba atrapalhando o ambiente do trabalho. Agora, a gente entende que o futebol são 30 jogadores com as suas vaidades, com os seus interesses. De repente, também o interesse do Flamengo não é continuar mais com o Pedro, mas deixou isso acontecer numa entrevista como aquela. Então, isso foi muito complicado. Agora, não estamos aqui tirando a culpa do Pedro. Ele tem que se dedicar, sim. E o Flamengo paga muito bem o seu salário. Agora, não pode expor da maneira como foi exposto. Essa foi a minha opinião e o que eu deixei bem claro ontem. Olha, mas esse debate vai continuar. Inclusive, nós vamos contar aqui no Jogo Aberto se ele estará ou não no jogo contra o Santos amanhã pelo Campeonato Brasileiro.